Foi Cuiabá. A comissão está aqui em Cuiabá. Só que a testemunha está lá em Matupá. Só que essa é uma testemunha importante. Então, a comissão poderá se deslocar ao município de residência dessa testemunha, porque essa testemunha tem elementos que podem aí elucidar os fatos que foram propostos pela autoridade competente que instaurou. 271. As testemunhas arroladas pelo acusado deverão ser notificadas a comparecer na audiência, salvo quando o acusado se comprometer em apresentá-las espontaneamente. Será notificado a testemunho que não comparecer espontaneamente. Artigo 272. A autoridade processante poderá indeferir pergunta ou repergunta do mesmo gênero, devendo, neste caso, constar a termo da autoridade. Ou seja, isso aqui já é lá no procedimento lá da instrução da audiência, né? O que acontece? Né? O advogado da parte começa a fazer perguntas que não tem nada a ver com o processo ou repergunta aquilo que já foi perguntado. Então, a autoridade processante, o delegado, o presidente da comissão, ele pode denegar, ele pode aí proibir, tá certo, essa pergunta, mas diz o negócio, proíbe, mas consta no quê? No termo da audiência, ou seja, na ata da audiência. 273. Em qualquer fase do processo, poderá a autoridade processante ordenar diligência que entender conveniente de ofício ou de requerimento do acusado. Né? O que acontece? Durante o processo, vamos colocar de ofício, a autoridade competente precisa da cópia do protocolo do órgão central da polícia. Isso pode ser tanto por parte da comissão processante quanto do acusado. Não, eu protocolei sim um ofício pedindo providência, só que o ofício sumiu. Aí ele fala assim, quer prova? Assim, então vamos lá, eu quero um relatório dos processos que foram protocolados no dia tal, que foi nesse dia que eu fui lá, que o pessoal perdeu. Então isso está produzindo provas, né? Essa atitude pode ser tanto para acusar, tá certo? Acusar, ou seja, a comissão processante, ou de defesa do acusado. Sendo necessário, concurso de técnicos ou peritos oficiais, a autoridade processante poderá requisitá-los, observados os impedimentos de ordem legal. Então, acho que a comissão processante pode, inclusive, solicitar aí concurso de técnicos e peritos oficiais para identificar qualquer dúvida durante o processo investigatório, né, probatório. 274. O que diz 274? Está concedendo ao presidente da comissão o direito de negar pedidos da parte. A autoridade processante, que é o delegado presidente do pátio, em despacho fundamentado, poderá denegar pedidos e indeferir as diligências requeridas com a finalidade manifestadamente protelatória ou de nenhum interesse para o esclarecimento do fato. Ou seja, o cara lá, rapaz, é o juiz, não é que é o juiz, ele é a autoridade processante. Então, ele pode denegar pedidos da parte acusatória, mas ele só pode fazer isso se o cara entender, e ele vai ter que fundamentar isso no seu despacho, negando ou indeferindo determinado pedido ou solicitação da parte, do acusado, se ele entender, protelatória ou de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, né? Então, isso pode ocorrer. Isso acontece muito porque tem alguns advogados que usam como uma estratégia de defesa você deixar um negócio desse tamanho, enorme, não é isso? Quanto maior o negócio, muito mais difícil uma decisão, né? No curso do processo, a autoridade processante, tendo conhecimento de novas imputações em desfavor do acusado, deverá de imediato dar ciência à autoridade que determinou a instauração do procedimento administrativo disciplinar. Ou seja, então está lá, o cara está fazendo, ele vai ouvir várias pessoas, primeiro ele vai ouvir lá o denunciante, depois ouve o acusado, depois vai ouvir as testemunhas do denunciante, da comissão, e depois vai ouvir as testemunhas do acusado, depois tem a fase de prova, depois tem a fase das alegações finais, que a gente já vai chegando, que durante esse processo todo, a autoridade processante verifica o seguinte: surgiu fato novo que não está aqui. Ele tem o dever
e a obrigação de encaminhar para aquele cara que instaurou a comissão, que é a autoridade competente. Quando as novas imputações forem pertinentes ao processo, dela será citado o acusado por meio de cópia da portaria complementar da autoridade competente, reabrindo-se o prazo para a produção de provas. Ou seja, então, durante o processo, ele está respondendo um PAD para esclarecer determinada situação A. Só que durante o processo, identificaram mais uma situação B. A comissão não pode investigar B, só A. O que a comissão faz? Notifica a autoridade competente, ele avalia, se achar procedente, ele vai fazer uma portaria complementar para, dando autoridade e legitimidade para a comissão apurar o delito A e o delito B. É claro que vai reabrir o prazo da a produção de provas, né? Parágrafo 2º. Se as novas imputações não tiverem ligações com o processo, será designado outra autoridade processante ou autoridade policial para apuração dos fatos. O que está dizendo o parágrafo 2º? Isso, o A e o B, se tem relacionamento, as condutas e os fatos. Agora, o cara, no decorrer, encontrou um fato C, que não está relacionado ao fato A. Então, ele pode abrir o quê? Um outro PAD para o cara responder, ou pode abrir um inquérito policial, que é mais rápido, e manda o cara responder criminalmente, né? 276. Só que, nesse caso, ele também tem que responder administrativamente, não pode só responder penalmente. Agora, é o seguinte, acabou essa parte de testemunha, o cara já foi citado, o cara já foi ouvido, já teve provas periciais, já ouviram essas testemunhas, tudo. O que aconteceu? Fechou, tá? Fechou. Aí, essa comissão processante vai fazer a indiciação do cara. Ele vai chegar, fulano de tal, nome tal, você está sendo acusado pelo cometimento da infração administrativa, proibição, nível item 3, tal, por esses fatos e estas provas. Passa para o cara, aí o cara vai fazer a famosa alegações finais. Alegações finais. Que é uma defesa escrita. Então, a defesa do acusado faz essas alegações finais e protocola junto à comissão processante. A comissão processante deve considerar as alegações finais, que é a defesa escrita, com base com tudo que tem convencimento, e essa comissão tem que fazer o quê? Um relatório conclusivo. E esse relatório conclusivo da comissão vai fazer o seguinte, vai encaminhar para a autoridade que instaurou para o julgamento, porque ele que julga, ele instaura, ele julga, ele aplica as penas. Não é a comissão processante que faz isso, tá? E claro, estamos chegando no final da aula, já estamos aqui, ó. Encerrada a fase probatória, que é essa fase de citação, ouvir testemunha, acusado, não sei o quê, produção de provas, todo aquele detalhe, né? Após a elaboração do despacho de indiciação, esse despacho de indiciação vai falar para o cara o que o cara fez, tá? O acusado e seu defensor serão notificados para a apresentação das alegações finais no prazo de 10 dias. Este prazo já é diferente lá da sindicância, tá? A partir da sua ciência do mandado. Pronto. Parágrafo 1º. Ele vai explicar o que deve constar no despacho de indiciação. Conterá a tipificação administrativa cabível ao cara, a especificação dos fatos imputados a ele, a sua conduta, ao acusado e as respectivas provas que ele cometeu essa tipificação dessa infração administrativa disciplinar. Tá? Então, ele vai ter que agora fazer a defesa escrita. Essa defesa escrita chama-se alegações finais. Lá no Estatuto do Servidor Público, não é alegações finais o nome. Lá é o quê? Defesa escrita. Havendo 2 ou mais acusados, esse prazo vai ser dilatado para 20 dias, mesmo procedimento no decorrer de todo o pátio. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Se requerida pela parte ou defensor constituído, será concedida vista nos autos fora da repartição mediante carga observado o prazo regimental normal. Já lemos isso várias vezes aí, né? Não tendo sido apresentadas as alegações finais, isso aqui é importante,
Ou seja, fez tudo, foi indiciado, foi notificado e tem 10 dias para apresentar alegações finais e não apresentou. E aí? O cara vai ficar sem defesa? Não, não vai. A autoridade processante, o delegado lá de polícia, classe especial, que é o presidente da comissão, designará para oferecê-las, oferecer o quê? Às suas alegações finais, um defensor dativo, abrindo de novo prazo de 10 dias. Ou seja, o cara vai ter, sim, defesa, isso aí tudo para garantir a lisura do processo, né? Fechou? Pronto. Então, isso aqui está na fase de alegações finais. O que acontece agora? O cara fez lá as alegações finais, a comissão recebeu. Agora, essa comissão processante, ela vai finalizar os seus trabalhos. E a finalização dos trabalhos vai resultar nesse cara aqui, ó, no relatório minucioso e conclusivo de suas atividades. Findo o prazo das alegações finais e saneado o processo, a autoridade processante apresentará seu relatório minucioso e conclusivo dentro do prazo de 10 dias. Pronto. 10 dias. Apresenta para quem? Vai apresentar esse relatório e vai encaminhar para a autoridade competente para o julgamento. Não é esse cara que vai julgar. Tá? O que deve constar nesse relatório minucioso? São os incisos do 1277. Primeiro, olha só. A apreciação separadamente em relação a cada acusado das irregularidades que lhe foram imputadas, das provas colhidas e as razões da defesa, propondo ao final pela absolvição ou punição, absolvição ou punição, menção das provas em que se baseou para formatar sua convicção, indicação dos dispositivos legais violados e as circunstâncias atenuantes ou agravantes. Então, o cara vai falar, o cara é culpado, não, o cara é inocente. Tá? A conduta dele foi atenuada por isso, ou foi agravada por isso e aquilo. Né? Isso aqui está no relatório minucioso, um a um, cada acusado. Né? 2. Sugestão de outras providências relacionadas com um feito que lhe pareçam de interesse público. Ok. Então, feito isso, tá? Então, feito isso, as regularidades aqui, ele vai indicar, inclusive, cara, todos os dispositivos legais. Aí eu pergunto, questão de prova. A comissão processante vai julgar o cara? Não, ele vai fazer só o relatório. Quem vai julgar o cara está aqui, é o julgamento. É a autoridade competente. De novo, já repeti 10 vezes. Quem que é a autoridade competente? A autoridade competente vai ser aquela que instaurou o procedimento. Então, a comissão toda vai agir em nome dessa autoridade competente. Depois disso, devolve para o cara. O processo relatado será encaminhado à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento, no prazo de 20 dias, de acordo com a sua competência. Então, ele tem 20 dias, tá certo, para a sua competência. Agora, vamos lá ver os parágrafos que vai definir o que esse cara tem que fazer. Parágrafo primeiro. Se a penalidade a ser aplicada exceder a competência da autoridade processante, será o processo administrativo disciplinar encaminhado para a autoridade competente que decidirá sobre a aplicação da pena em igual prazo. O DG, o delegado geral, nós vimos que, de acordo com 236, ele só pode chegar até a suspensão de 90 dias, que é o prazo máximo de suspensão. A comissão processante, tá, identificou que o cara é motivo de demissão a bem do serviço público, a pena máxima para o servidor. O DG vai receber, ele tem 20 dias para analisar, ele fala, eu não tenho competência para aplicar essa pena de demissão. Segundo o regramento jurídico do Estado de Mato Grosso, é o GOV. Então, o DG, ele tem que encaminhar o processo para o GOV. Isso que está dizendo no parágrafo primeiro. E lá no GOV, qual que vai ser o prazo dele? Ele vai reabrir novo prazo, que são mais 20 dias para o GOV tomar essa decisão espinhosa. Né? Parágrafo 2º. Havendo mais de um acusado e diversidade de sanção, o julgamento caberá à autoridade competente para imposição de pena mais grave. Ou seja, se tem mais de um acusado, tá no processo aí, lá tem
uma pena de demissão, sobe tudo para o GOV julgar, né? Se a penalidade prevista for demissão ou cassação de aposentadoria, sua aplicação caberá ao governador do Estado, amparado no julgamento proferido pela autoridade processante, observada a manifestação do Conselho de Polícia quando houver recurso. Então, vamos lá. Então, está aqui para vocês, né? Vamos aqui explicar esse cara aqui. Nós já sabemos que demissão ou cassação de aposentadoria são penas de aplicação exclusiva do governador do Estado. Aqui no Estatuto da Polícia, tanto na LC 04, somente o governador. Aí ele fala o seguinte: amparado no julgamento proferido pela autoridade processante. Quem que é a autoridade processante? É o presidente da comissão. Observada a manifestação do Conselho Superior de Polícia quando houver recurso. Vamos ver. Por exemplo, a autoridade processante fez o seu relatório pela pena de demissão. Ou a outra parte ele pode recorrer. Ele vai recorrer a quem? Ao Conselho Superior de Justiça. Tá? Aí entra recurso, pedido de reconsideração, vai indo, né? Então aqui está dizendo isso, tá? A autoridade instauradora, quando o relatório da autoridade processante contrariar provas nos autos, ou seja, autoridade instauradora, autoridade competente, tá certo? E no julgamento dele, tá? As provas estão contrárias, não está tendo coerência. Então, a autoridade instauradora que vai julgar. Então, o que ele pode fazer? Poderá motivamente agravar a pena dentro de sua competência para aplicação desta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Ou seja, neste item aqui que ocorre o famoso julgamento. Neste item que ocorre o famoso julgamento. Bacana? 10, né? Maravilhoso isso. Entenderam? Tá? Aqui que ocorre o famoso julgamento. Tá? Aqui. Ele tem competência para isso. Tá? Então, não quer dizer que esse relatório final aí, conclusivo, minucioso da comissão processante que vai valer. Tá? Agora, na prática, cara, 99% autoridade instauradora, autoridade competente lá do 266, tá? Eles atendem o relatório da comissão. 279. Recebido o processo, o presidente do Conselho Superior de Polícia Civil, Policiais de Justiça Civil, distribuirá dentro de 5 dias ao relator. O cara chegou lá, né? Chegou lá. O relator no prazo improrrogável, ou seja, do 279 vai falar da atuação do Conselho Superior de Polícia no PAT. O relator no prazo improrrogável de 20 dias deverá apresentar seu parecer e voto ou determinar a realização de diligências que entender necessário para melhor esclarecimento dos fatos. Aí aqui tem uma consideração lá atrás. Você sabe já quem que tem assento nesse conselho, nós já estudamos isso. Né? Aí, quem tem assento nesse conselho? Fala aí. Isso, exatamente esses caras aí, né? Olha só, o que acontece? Se o cara é investigador de polícia, aí, nessa sessão aqui, vai ter o quê? Vai ter um representante do quê? Da categoria deles, vai ter assento ao Conselho de Polícia, Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Parágrafo 2º. A autoridade processante terá 30 dias de prazo para a realização das diligências determinadas pelo relator. Ou seja, está lá o relator, está faltando tirar essa dúvida. Então, a autoridade processante, o presidente da comissão, vai fazer cumprir e tem 30 dias de prazo. Parágrafo 3º. Sobre as provas resultantes das diligências, manifestar-se-á o acusado no prazo de 5 dias e a autoridade processante em igual prazo envolvendo o processo ao relator. Então, o relator, tá certo?
Então, ele vai ter o quê? Vai passar por acusado e também para a comissão processante, que é o delegado, 5 dias para se pronunciar para o relator ter seu julgamento. O relator devolverá o processo à secretária do Conselho, com seu parecer e voto, dentro de 15 dias improrrogáveis. Se o outro conselheiro pedir vistas aos autos, o receberá na própria reunião e deverá devolvê-lo à secretaria com seu voto dentro de 5 dias, apreciando-se o processo na primeira sessão ordinária posterior. Após a apreciação pelos membros do Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil, o presidente do Conselho elaborará despacho fundamentado, acolhendo ou não a manifestação do Conselho e, se for o caso, aplicará a penalidade ou encaminhará a autoridade competente para a aplicação da pena. O presidente do Conselho, quem que é? É o DG. A única pena que o DG não pode aplicar é a pena de demissão, né? Então, se cair pena de demissão, ele vai caminhar para o GOF. Artigo 280. Vamos lá, está terminando a nossa gloriosa aula aqui. O processo administrativo disciplinar será sobrestado e o acusado for demitido por decisão proferida em outro procedimento disciplinar. Não? Parágrafo único. O processo administrativo disciplinar sobre status, ou seja, paralisado, retornará ao andamento o acusado se for reintegrado ao cargo que ocupava e não tiver ocorrido a prescrição. Vem comigo aqui. O que está falando aqui? O processo administrativo disciplinar será sobre status, será paralisado. Se o acusado for demitido por decisão preferida em outro procedimento disciplinar. O cara estava respondendo 2 PAD. Um terminou primeiro, pôs ele para fora. E o segundo? Tem por que prosseguir o segundo? Não tem, porque ele não é mais servidor público, ele foi demitido, está fora. Tá. Por que não coloca arquivado? Pela sabedoria do legislador. O cara conseguiu reverter a decisão na justiça, por exemplo. Ele vai ser reintegrado. Quando ele for reintegrado, vai retomar aquele processo desde que não haja o prazo de prescrição. Por exemplo, demissão, são 5 anos aí o prazo de prescrição. Sábio, né? 281. É defeso fornecer a qualquer meio de divulgação, é defeso, é proibido fornecer a qualquer meio de divulgação nota sobre o ato processual antes do seu julgamento. Então, até o seu julgamento, não pode ser divulgado aí na imprensa o teor, né? Até para preservar a investigação. Artigo 282, vamos lá. O servidor que responder a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após o julgamento do processo e o cumprimento da penalidade. Havendo requerimento de exoneração a pedido, este deve ser juntado aos autos para apreciação do término do procedimento. Se o cara não faz mais parte da administração pública, ele não tem por que ser processado administrativamente. Tá? Se não tiver vínculo, não tem. O que acontece? Aqui para evitar o seguinte, o cara, abriu um PAD contra o cara sabe que aprontou, o cara sabe que vai ser demitido, e o PAD, cara, você vai ter várias implicações, você vai ficar impedido de fazer concurso público, aí essas regras você tem que ler lá na LC 04, que fala sobre isso, que, por exemplo, se for um crime contra a administração pública, você nunca mais vai poder ser servidor público estadual, você tem consequências do PAD. O cara quer dar uma desperto. O que o sujeito faz? Pede para sair, exoneração a pedido. Pronto. Não. Aqui, você não pode ser exonerado se você estiver respondendo. Bacana, não pode ser exonerado se você estiver respondendo. E o seu pedido vai ter que ser juntado num processo. A comissão fica, olha esse cara aí, né? Esse cara quer dar uma de esperto. Só que em cima de nós, não. Bacana? Pronto. Do estatuto é isso que eu tenho que explicar para vocês. Tá certo? Agora, eu vou fazer uma questão de concurso, que é uma informação aí da súmula vinculante 05, que eu acho importante demais vocês terem essa informação. É claro que eu vou fazer aí vários esclarecimentos para vocês durante o exercício. INPE, CESP 2016, cargo de analista. No processo administrativo disciplinar, no PAD,
A falta de defesa técnica por advogado ofende a Constituição Federal, pois o contraditório e a ampla defesa são princípios orientadores do processo administrativo. Vamos lá. Constituição Federal. A Constituição Federal diz o seguinte, que todo mundo tem o direito de se defender, todo mundo tem o direito de ter uma defesa técnica. A defesa técnica é um advogado para te defender. Lá na Justiça Comum, direito penal, no fórum criminal, o cara está sendo acusado de roubo, o cara não tem dinheiro para contratar um advogado para patrocinar a sua defesa, o Estado vai lá e nomeia o defensor público para defender o sujeito. Tá certo? Tá isso, esse é um direito. Aí o que aconteceu? No Estatuto Comum, não é o Estatuto da Polícia Judiciária Civil, no Estatuto da Polícia Judiciária Civil, diz o seguinte, o processo só anda com advogado, está lá, a gente acabou de estudar isso, cara, só anda com advogado. Tá? Só que no Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, por exemplo, municipais e federais, de todas as esferas, diz o seguinte, a defesa pode ser feita pessoalmente ou por procurador. É uma diferença substancial esse Estatuto da Polícia Judiciária Civil, da 407, com os demais estatutos. Tá? E aí, muita gente chegou lá no Supremo, eu quero anulação do processo, porque o meu cliente não teve uma defesa técnica, não exerceu na plenitude do quê? Do devido processo legal, da ampla defesa ou contraditório. Só que aí o Supremo falou o seguinte, não, eu vou editar a súmula 5, falou, não ofende a Constituição a ausência de defesa técnica em procedimento administrativo. Ou seja, essa questão aqui está errada. Está errada porque, olha só, no processo administrativo disciplinar, a falta de defesa ofende a Constituição. Não, porque tem a súmula vinculante 5, e essa é importante, a ausência de defesa técnica, ou seja, com o advogado, não gera nulidade do processo. Não gera nulidade do processo. Né? E aqui inclui-se também aquela questão do advogado dativo, não é isso? Revel, coloca a termo, manda para um advogado para ele se defender. Alegações finais, não fez, vai mandar alguém para fazer, e assim por diante. Então, que o cara sempre vai ter uma defesa técnica. Essa súmula vinculante aqui pode cair na sua prova com certeza. Bacana? Ótimo! Terminamos mais uma super aula para vocês, aula sobre procedimento administrativo disciplinar. Procurei aí abordar os principais assuntos e tenho certeza, cara, que você aprendeu, tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova. Frase de encerramento dessa nossa grande aula. Oportunidades não surgem, é você que as cria. É isso mesmo, cara. Tá? Então não surge, você que as cria. A oportunidade está lá. Depende do ponto de vista da pessoa e como que enxerga aquelas coisas. Tá certo? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, fui.